E aí, pessoal, como vocês estão hoje? Espero que bem. Bom, hoje eu queria reagir a um vídeo de um canal que eu ando seguindo que eu sigo faz mais de 5 anos. É de um psicólogo, tá? Marcos Lacerda. É o canal Nós da Questão. Ele tem me ajudado bastante em algumas situações que a vida de vez em quando apresenta pra gente. E ele traz muitos ensinamentos, muitas dicas e muitos pensamentos interessantes para o meu momento. Imagino que para muitos também. E o que eu queria falar é assim, às vezes aparecem alguns vídeos dele no canal que tem muita relação, né? Faz muito sentido com o que eu tô vivendo no momento presente ali. E quando tava entrando na minha vida adulta, não lembro quem foi que me deu de presente, minha mãe ou minha avó, não lembro, aqueles livrinhos, Minutos de Sabedoria, sabe? Eu virava e mexia, pegava aquele livrinho ali e abria numa página e via uma situação, via alguma frase, via algum ensinamento que estava muito relacionado com o que eu estava vivendo na época. E esses vídeos desse canal tem acontecido isso. Às vezes aparecem algumas temas, alguns assuntos que ele traz no canal e que cai como uma luva sobre o que eu estou passando naquele momento presente. Então eu queria trazer aqui um vídeo que eu vi hoje, tá? Eu assisti ele hoje e diz muito sobre o que eu costumo ser no meu dia a dia, o que eu acho que as pessoas precisam começar a pensar, a começar a agir de uma outra maneira, que é como ele diz no próprio vídeo, que o mundo está ficando muito louco. Mas vamos lá, vamos acompanhar aqui o que eu preparei para vocês e as partes que eu achei mais relevante e tentar trazer alguns exemplos, né, do meu dia a dia que eu já vivi, tá, no passado, enfim, sobre esses temas que ele vai abordar aqui no vídeo. Então vamos lá, vamos pro vídeo, eu vou passando os temas, né, passando alguns assuntos, não vou reagir ao vídeo inteiro e vou começar pela introdução que ele costuma fazer sempre nos vídeos dele, que eu acho relevante, que todos nós entendamos o que é o conteúdo desse vídeo específico, tá? Então vamos lá, vamos iniciar aqui a reação a esse vídeo do Marcos Lacerda. O nome dele é Teste Sua Maturidade Emocional, que anda bem difícil, né? O pessoal anda, enfim. Você já parou para pensar que nem sempre a sua idade cronológica, aquela que está lá no seu RG, bate com a sua idade emocional? Você pode ter 40, 50 anos e se comportar como um adolescente de 17. E isso é uma coisa profundamente desgastante quando a gente pensa na comunicação humana. Porque às vezes você tem pessoas que são tão inteligentes, tão bem-sucedidas, mas que quando vai para o tete a tete, para se comunicar, é uma criança, é infantil. Você quer descobrir como é que anda a sua maturidade emocional? Então fica aqui comigo. Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos juntos! Eu acho que todo mundo conhece alguém que é assim, né? Não importa se a pessoa é muito bem sucedida, muito inteligente, mas não tem aquele traquejo social, emocional. E é difícil ter uma conversa com pessoas assim. E eu, trazendo um pouco para minha realidade, eu sempre fui uma pessoa que ouvia muito, observava muito e falava pouco. Isso me ensinou a. Você está numa roda de amigos, por exemplo, e sempre tem alguém que pensa
coisas diferentes uns dos outros, né? Então eu ouvia um lado da história, o outro lado da história, e ficava ali quieto, só ouvindo, analisando e entendendo os dois lados. Eventualmente, os dois lados tinham pontos relevantes, né, e importantes e justos e, enfim, corretos na minha percepção, e eu acabava pegando um pouco, né, de cada um dos dois lados. Não estou falando de política aqui, não estou falando de esquerda e direita, pelo amor de Deus. Aqui a gente está falando de comportamento humano, ponto. E eu começava a extrair esse tipo de tirar das minhas conclusões, né, ouvindo os dois lados, começava a juntar as coisas e tentar trazer algo melhor para mim. Em relação a observar, uma época da minha vida eu andei muito, andar caminhando, tá? Então eu começava a observar o entorno, observar as pessoas na rua, observar o ambiente à minha volta, observar o comportamento, né, das pessoas, a natureza, os pássaros voando, o, a sujeira dos cachorros na rua também, por exemplo, o trânsito, a loucura do dia a dia das pessoas. E começava a me desligar da minha vida um pouco e passava a fazer parte daquele lugar onde eu estava. Isso também me ajudou bastante a ver o mundo, né, por outras perspectivas. Mas vamos continuar aqui. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. É um profundo sinal de imaturidade emocional você tá acelerando esse vídeo para assistir. Você pensa que eu não tô vendo, né? Mas eu tô, sabe por quê? Porque você não tem mais paciência. Se você não tem paciência, como é que Se você quer inscreve ter no canal maturidade dele, tá? É muito emocional? bom. Não dá. Você Eu gosto vai ter bastante que e me ter ajuda bastante. paciência. Maturidade emocional passa por isso. Agora, tem três grandes reações que estão muito ligadas à imaturidade emocional. E aí eu vou pegar em termos de relacionamento amoroso, mas você pode derivar isso para qualquer relação, com os seus professores, com seus chefes, com seus amigos, não importa. Preste bem atenção, porque esses Eu acho importante também salientar isso, né, que ele comentou. Ele está trazendo para um contexto de relação amorosa, mas a gente realmente consegue fazer isso com qualquer situação, óbvio. Roda de amigos, trabalho, escola, faculdade, enfim. três tipos de reação são tão comuns em quem tem muito menos idade mental do que tem no RG. Que eu quero saber a sua. A primeira é a seguinte: fechar a cara. E quem fecha a cara tem sempre uma excelente desculpa para isso. Eu fechei a cara porque eu não queria brigar, eu fechei a cara com a melhor das intenções para beber. Pois é. Quantos de nós já não passamos por isso de alguém fazer isso, né, contigo, fechar a cara por alguma coisa que você fez, ou você fechar a cara para alguma coisa que alguém fez contigo? E eu acho óbvio, nós somos seres humanos, a gente tá aprendendo e durante a vida mudando e aprendendo coisas novas e diferentes, mas eventualmente a gente acaba fazendo esse tipo de coisa também. Mas eu já passei por muitos momentos onde a gente fica ouvindo justificativas para o erro, ao invés de ouvir desculpas pelo erro. Por isso que você fechou a cara, não. Você fechou a cara porque você não tem maturidade emocional de comunicação. Então o outro fez alguma coisa que lhe desagradou, aí você fecha a cara. E você fica esperando que o outro adivinhe o que é que aconteceu, por que é que você está com aquela cara. E esse é exatamente o mesmo formato do bebê. O bebê no berço, ele... Pois é. A gente às vezes faz coisas ou recebe tratamentos que algo incomodou. E eu acho importante a gente começar a fazer isso, né? Começar a sentar com o seu parceiro ou parceira, com o seu chefe, seu colega de trabalho, seu amigo, o que for. Sentar e colocar na mesa, né? Colocar as cartas na mesa e falar, olha,
isso aqui, aconteceu isso e isso, me senti assim, assim, assado, e eu não gostei, vamos lá, me senti assim, enfim. Importante a gente realmente ter comunicação, porque senão parecem, a gente acaba vivendo aqueles episódios da grande família que aconteciam, né? Aqueles casos absurdos de um achar uma coisa que o outro fez, mas não foi nada daquilo, e aí criava-se aquelas confusões que eles faziam nos episódios. E no dia a dia acontece muito isso. Se você não expõe, né? Você não externa o que você sentiu, naquele momento ele fica difícil de conseguir ajustar alguma coisa. E a frase famosa também, né? Às vezes o óbvio tem que ser dito. E quer que papai e mamãe adivinhem o que é que está incomodando ele. Então ele chora, ele berra, ele grita. Bom, você é um pouco mais adaptado do que isso, então você não vai, eu espero, né? Chorar, berrar, gritar. Mas aí você fecha a cara. Você não dá mais uma palavra, você fica de cara feia. É a criança no berço, berrando. Papai, mamãe, adivinhe meu incômodo, adivinhe, adivinhe, adivinhe. Pois é, isso é muito pouco maduro emocionalmente, porque espera-se que uma pessoa, depois de uma certa idade, saiba comunicar o que ela sente com alguma maturidade. Quer ver outro? É isso, né? A gente precisa saber o que está incomodando a gente, saber explicar também, né? Não adianta a gente falar, não gostei, não gostei. Não, tem que explicar os porquês, tem que explicar que uma atitude daquela pessoa que fez aquilo contigo que te desagradou, o que te desagradou, né? O que ela fez e qual foi a sua reação de acordo com a ação daquela pessoa. Outro comportamento, fúria desproporcional. E aí, quem é dado a ataques de fúria desproporcional acha que é uma pessoa forte, valente, que ninguém enfrenta, que Eu já também passei por diversos momentos assim. Eu já tive, tá? Atitudes assim também. E a gente já viveu também, obviamente, ouvir discussões e ver situações onde pessoas viram bicho, né? Eu chamo de virar bicho. Viram um bicho irracional de acordo com alguma situação que a pessoa ali tenha passado, por mais, por menor que seja, por mais besta que seja. impõe respeito. Cresça, criança. Não, você não impõe respeito. Você pode impor medo, mas na verdade, sabe por que é que você tem uma fúria desproporcional quando algo não sai exatamente como você quer? Porque você é uma pessoa frágil e na sua fragilidade você não sabe se comunicar. Então você faz exatamente como um cachorro brabo. O cachorro brabo ele avança, porque o cachorro, no final das contas, aliás, os animais de um modo geral, quando eles avançam é porque eles se sentem ameaçados. Uma cobra só lhe pica se ela se sentir ameaçada. Você pisa É simples assim. Inclusive, outro fato que aconteceu comigo há muitos anos também, quando eu comecei a sair com os amigos para as festinhas, baladinhas e tal, eu fui a um karaokê e lá tínhamos por volta de 50 pessoas, mais ou menos, mas eram duas turmas. Era aniversário de uma amiga, então tava a turma da nossa rua ali, da nossa amiga, e uma turma que a gente não conhecia que estava ali também. E em dado momento eu ficava observando, como eu disse, eu observava muito e ouvia muito, mas eu ficava observando que tinha uma amiga nossa ali que estava um pouco incomodada. Eu não estava assim vendo exatamente o que estava acontecendo, porque eu ia pro karaokê, ia cantar junto, tentar cantar, mas enfim, ia cantar ali com a galera. E em algum momento eu vi ela sentada num canto assim, chorando, e enfim, fui sentar do lado dela para perguntar o que estava acontecendo. E nisso, enquanto eu estava ali tentando consolá-la, chegou um rapaz da outra turma perguntando de um amigo nosso que estava ali com a gente. Irritado, né? Bravo, enfim. Cadê aquele seu amigo? Eu estava sem entender o que estava acontecendo. Tá, que amigo? Aquele seu amigo lá, não sei o quê. E eu me fazia de besta, porque besta sim também, né? Eu não sabia o que estava acontecendo.
Mas ele ficava insistindo, cadê aquele seu amigo, cadê aquele seu amigo? E eu sentado do lado da minha amiga, e ele em pé na minha frente. De repente ele me vira um soco na cara. E a minha reação foi levantar, pra, enfim, tentar me defender, mas eu levantei. Quando eu levantei, eu não sei o que aconteceu, mas eu não reagi. Eu não tentei bater nele, eu não tentei, enfim, revidar e tudo mais, porque a gente estava num lugar que não era muito grande, era apertado, tinha umas 50, 60 pessoas lá dentro, e eu não queria começar uma confusão generalizada. Então eu levantei. Eu sempre fui uma pessoa alta, eu tenho 1,92 de altura. Esse rapaz, ele devia ter os seus 1,70, não sei. Mas na hora que eu levantei, ele, não sei, meio que parece que se assustou um pouco porque ele recuou. Não sei. Ele recuou, eu não revidei. E nisso todo mundo começou a vir separar, os seguranças também entraram na jogada e vieram separar e tal. Falei, ok. Depois disso, os seguranças vieram me elogiar. Óbvio, né? A festa acabou ali, né? O lugar fechou, o pessoal começou a querer ir embora, chamaram até a polícia, enfim. Mas os seguranças do lugar me elogiaram pela reação. Eu devia ter meus 18, 19 anos, mais ou menos, pela minha reação de não ter começado uma confusão ali. Começado não, né? Continuado uma confusão ali naquele lugar. Ia ser uma quebradeira. E eu me senti bem, eu me senti maduro, me senti homem, me senti responsável aqueles elogios, né? Me fizeram sentir assim. Pisar nela. Ela não vai sair lá do canto dela para vir lhe picar aqui, porque está com vontade de lhe picar, não. Ou seja, os animais atacam, via de regra, para se proteger porque estão com medo. Pois é, a sua fúria desproporcional fala do seu medo. Até porque quem se sente seguro não precisa rugir feito um tigre para se sentir ouvido. Absolutamente não. A agressividade desproporcional nesse caso é apenas um sinal de imaturidade porque ela só mostra o quanto você está se sentindo indefeso e o quanto a sua defesa é atacar porque você não sabe se comunicar. Então, cresça! Exatamente. De novo, né? Comunicação é tudo. Em todas as esferas também, tá? Trabalho, vida pessoal, profissional, amorosa, sempre. Outro comportamento é a frieza. Você simplesmente finge que não se importou, finge que nada lhe atinge, você finge que é a falecida rainha da Inglaterra. É difícil, né, a gente conseguir fingir que nada nos incomodou, porque as coisas nos incomodam. Por menor que seja, elas incomodam a gente. E se alguém muito próximo de você faz isso, de novo, é importante comunicar. É importante conversar, alinhar, colocar os pingos nos is. Eu não me importo, eu sou uma pessoa fria, nada me atinge, nada chega ao meu coração. Não seria o extremo oposto? Você não ergue um muro ao seu redor de invulnerabilidade exatamente no momento em que você se sente mais vulnerável. Então, esses três modos de funcionamento que podem ter subvariações, porque você pode pegar cada um deles e picar assim em vários outros comportamentos que derivam de cara feia, agressividade e frieza, você pode subdividir isso numa árvore gigante. Se eu quisesse, eu dividiria, mas aí esse trabalho fica para você. Você já entendeu a lógica da coisa qual é? Este Ou espero que tenham entendido. Ou estejam entendendo. tipo de comportamento só fala da sua incapacidade de comunicação adulta. E se você não se comunica como um adulto, mentalmente você está funcionando como uma criança ou como um adolescente. E aí você deve estar se perguntando: Ai, esse psicólogo ridículo querendo definir quem é maduro e quem não é maduro. bom, só de você pensar isso a meu respeito, você já é imaturo. Mas eu vou lhe dizer como é que você avalia se você é uma pessoa madura ou não. Primeiro, a sua capacidade de explicar. Se Novamente, né? Comunicação. A gente precisa realmente começar a saber como a gente precisa comunicar
o que a gente está sentindo. Às vezes é difícil, né? Você transcrever em palavras um sentimento ou algo do tipo, mas falar, começar a falar ajuda. Se você é uma pessoa que consegue explicar com palavras e não com gestos ou com berros ou com comportamentos, mas com palavras, você realmente consegue explicar. Porque explicar, no final das contas, é traduzir. Se você consegue traduzir o que está dentro de você para a pessoa que está fora de você, você já tem um bom caminho andado para talvez fazer pau a pau com a idade que você tem. Se bem que a idade cronológica não é grande coisa, porque eu conheço muito velho, tolo, imaturo e Sim, todo idiota. mundo conhece. Velho e velha também, tá? Bom, os idiotas envelhecem, né? Os canalhas Infelizmente. também envelhecem, tá? O mito do bom velhinho ou da boa velhinha já caiu por terra faz tempo. Já comecei a lhe dar o teste aí para você saber da sua maturidade emocional. Vá perceber sua capacidade de explicar, porque explicar significa que o outro vai entender, tá? Se o outro Aliás, comunicação funciona quando os dois lados recebem a mensagem, né? Um passando, o outro recebendo e entendendo o que está sendo dito. não vai entender, eu não expliquei. O segundo ponto do teste é você se perguntar como é que anda a minha capacidade de manter a calma. Calma. Isso é uma coisa que eu preciso ainda me policiar muito, né? Vivo em São Paulo, né? Grande São Paulo, e o trânsito às vezes me deixa um pouco fora de mim. Não no sentido de ficar esbravejando, mas interno. No carro fechado eu xingo, mas não causo confusão. E isso é uma coisa que eu ainda preciso melhorar no meu dia a dia. É uma coisa que a gente aprende, é desenvolvido. A gente não nasce com calma. Na verdade, o bebê tem zero calma, zero paciência. O bebê, zero. Mas aí ele é ensinado. Ele aprende que nem sempre ele vai ter tudo na hora, no momento, no tempo que ele quer ou precisa. E aí ele vai, se ele for bem educado, aprendendo a desenvolver a calma e a paciência. Porque essas duas coisas andam juntas, tá? Eu acho aqui que é importante a gente começar a analisar um pouco, né, o ambiente onde a gente está para tentar se controlar e manter a calma. Por exemplo, você está num estabelecimento comercial, um restaurante, você faz o seu pedido e o seu pedido demora a sair. Além do normal, você vê mesas que chegaram depois, acabar recebendo um pedido antes. É importante você não começar a esbravejar, xingar todo mundo, mas chamar o gerente, o garçom, quem seja, ou a gerente, a garçonete, enfim, e entender o que está acontecendo. Eu falei, ó, fiz o pedido, tal, 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 nessa hora, está acontecendo alguma coisa. Já aconteceu comigo de eu abordar o responsável ali pelo restaurante e me falar que algum ingrediente estava faltando no prato. Tudo bem, eles podiam ter avisado antes que iam ter algum problema se eu podia pedir outro. Mas enfim, existe algum motivo, né, para as coisas. E ter calma e ter paciência não significa não comunicar o que eu sinto. Significa que eu posso esperar. Eu posso esperar passar minha raiva, eu posso esperar o melhor momento, eu posso esperar a hora adequada. Eu tenho visto muito, não sei se vocês têm visto, na internet parece que está se proliferando agora gente brigando dentro de avião. Gente se estapeando dentro de avião por causa de janela, por causa de lugar, por causa de... Felizmente comigo nunca O povo está aconteceu. se Tudo bem, não estapeando dentro de viajo tanto, avião e mas os pilotos tendo que aterrissar o avião para tirar o povo de dentro do avião. Onde é que está o mínimo de idade adulta dessas pessoas? Porque veja bem, tudo bem, eu posso até estar com raiva da situação, eu posso até estar sendo injustiçado na situação, mas eu estou dentro de um avião. O que é que vai fazer? Vai abrir a porta e jogar o outro? Se eu abrir a porta, vai embora todo mundo. Não... é isso, né? Analisar o ambiente onde você está. Precisa, primeiro, chegar nesse nível, o que você está solicitando ali faz sentido, é viável, é cabível naquele momento? não é só
o outro que vai embora. Agora as pessoas estão nesse formato, tá entendendo? E acham que são muito maduras, porque eu luto pelos meus direitos. Não, você só é uma pessoa que não tem calma, paciência nem bom senso para saber que às vezes, dependendo da situação que eu esteja, eu vou me submeter a certas injustiças. Vou. Claro, Sim, dentro de um paciência. avião, vou. Por que não? O que é que eu vou fazer? Eu estou dentro de um avião. Pois, então, como é que anda a sua calma e sua paciência? Estão realmente condizentes com a idade que está lá no seu RG? Ou você está com a paciência de uma criança que, quando a brincadeira não sai como ele quer, aí a criança pega o brinquedo e diz: se o brinquedo é meu, ninguém mais brinca? E por fim, para você avaliar a sua maturidade emocional, pergunte-se como é que anda a sua capacidade de ser vulnerável. Porque uma pessoa madura. Isso é outro ponto importante também, né? As pessoas andam muito resilientes demais, sabe? Muito capazes de tudo, mas não, né? Todo mundo tem uma fraqueza, uma vulnerabilidade, principalmente os homens, tá? Eu vejo muito homem por aí como se fossem se tratando como uma pedra, um, um ser inabalável que não demonstra fraqueza e tal. Eu acho isso uma grande estupidez também. E Ela imaturidade. consegue se colocar nessa situação e dizer: eu estou vulnerável, eu preciso de ajuda, eu não dou conta disso sozinho. E isso, se você transfere para um relacionamento, por exemplo, implica em pedir ajuda ao outro, em dizer ao outro: olha, E nessas coisas aqui também, né, em relação a esse tipo de comportamento, eu acho que você ter a coragem, né, a maturidade de expor uma fraqueza sua, né, e conversar com quem precisar conversar, eu acho que aqui também tem um ponto muito relevante que eu acho que as pessoas não estão fazendo, que é a famosa escuta ativa, né? Se você está conversando com alguém, aquele momento, né, você e a pessoa, aquele momento é o mais importante para vocês. Se tudo bem, tem seus problemas no dia a dia, tem os boletos para pagar, tem a escola da filha que tem que levar e tem o trabalho de te consumindo, enfim. Mas enquanto você, principalmente casais, né? Casais eu digo companheiros, enfim. Mas principalmente no momento assim, escuta ativa. Eu estou ouvindo o que alguém está me falando, que está incomodando essa pessoa. Vamos ter um pouco de empatia e ouvir o que essa pessoa que está se abrindo também está trazendo. eu não estou feliz nessa relação, me ajude. Mas ao invés disso, o que é que você faz? Você grita. Ou você fica de mal, corte aqui, estou de mal, não falo mais com você, e faz bico. Realmente, vamos amadurecer um pouco. E sim, quando eu mostro minha vulnerabilidade, eu sempre corro o risco de me machucar. Isso é inevitável. Quando eu me relaciono com outro ser humano, eu corro o risco de me machucar. Dói ser adulto, dói. Afinal de contas, lidar com seres humanos não é nada muito simples, né? Existem muitas variáveis, existem muitos comportamentos, existem muitos vieses e lidar com seres humanos é essa loucura. Dói. É mais fácil funcionar como uma criança que quer berrar, quer gritar, quer puxar os cabelos da outra que está lá no avião, na cadeira que você disse que é sua. É mais fácil ser criança. Mas deixa eu te contar uma coisa. É por tanta infantilidade, é por nunca chegar, parece, um adulto na sala para botar ordem, que o mundo tá essa desordem. Verdade. Infelizmente, realmente o mundo está uma desordem. Você vê tantos casos de violência descabida, de, sei lá, inversão de valores, falta de dificuldade de entender o que é certo e errado. Enfim, realmente está
uma bagunça. Líderes mundiais que acham que porque são líderes de uma nação militarmente muito forte, podem mandar e desmandar no mundo inteiro. Tá essa bagunça mesmo. Essa porcaria que tá. Então, se cada um se propuser a amadurecer um pouco, o mundo será melhor. E não há maturidade emocional que não seja pela comunicação. Pense nisso. Tchau, até a próxima. É isso. Eu acho que vale a pena. Eu não estou aqui falando de diferenças religiosas, diferenças de vieses políticos, diferenças de time de futebol, diferenças de marca de celular. Não. Estou falando de comportamento humano, estou falando de relações, né, sociais, independentemente de tudo isso, tá? Eu acho que vocês não importam da onde vocês estão, de que lado, né, de qualquer um desses lados aí vocês estejam. Acho importante vocês darem uma olhada nesse canal. Vou deixar na descrição o link pro canal dele. Mas ouça, tá? Pega os vídeos, vai pelo título, porque realmente os títulos são bem descritivos, né, do que vai ser aquele conteúdo. E se você tiver maturidade para isso, e se tiver com vergonha de expor uma fraqueza, uma vulnerabilidade, senta sozinho ali, pega um vídeo que tem a ver com aquele momento seu, que com certeza alguma coisa boa ali vai sair. Tá, então era isso. Eu queria trazer aqui esse react, que eu ando assistindo muito react de muita coisa. Tudo bem, coisas engraçadas, que às vezes a gente precisa também dar uma desaluviada, mas eu queria trazer um react aqui de uma coisa que pode ajudar vocês, como me ajuda, tá bom? Obrigado, até mais.